Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Bolsonaro e Braga Neto podem ter inelegibilidade revertida, diz defesa. Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Casa Civil, general Walter Souza Braga Neto, recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral para tentar reverter a inelegibilidade imposta a ambos. O caso está relacionado a uma suposta campanha eleitoral durante um evento oficial da presidência. Eles foram condenados por abuso de poder político e econômico nas comemorações do bicentenário da independência em setembro de 2022. O novo recurso foi protocolado para que o caso seja analisado pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux é responsável pelo processo, após o ministro Cristiano Zanin se declarar impedido. Se uma das condenações for derrubada, a outra permanecerá em vigor. Além disso, Bolsonaro também foi condenado pelo TSE em junho do ano passado por ataques ao sistema eleitoral em uma reunião com embaixadores do Supremo e do governo Lula de restringir a liberdade de expressão. Assista. Marco Antônio Costa parece que um assunto recorrente, que a gente não pode desviar o foco e não podemos mesmo, né? Afinal, é a nossa vida, é a nossa liberdade de expressão que está em jogo quando a gente vê um governo com tantos problemas para resolver, sempre focado em silenciar as redes sociais. E aí o presidente do Supremo Tribunal Federal, que trabalha, a gente sabe, sempre em conjunto com o Executivo, continua com as falas tentando restringir a nossa forma de pensar. Marco Antônio Costa, boa tarde. Boa tarde, Guilherme, Karina, o nosso querido Serrão, a audiência do Sem Rodeios maravilhosa que está sempre conosco. A gente fala todos os dias sobre isso, infelizmente, porque isso está sob ataque, e aqui a expressão correta, adequada, técnica, científica é ataque. As liberdades individuais são atacadas, foram vilipendiadas por esses necrófilos da Constituição. Eu gosto de falar, né? Assassinaram reiteradamente a Constituição, hoje vilipendiam o cadáver que sobrou, né? Na verdade, virou uma sopa de churume a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Virou uma sopa de churume as declarações abjetas de ministros do Supremo Tribunal Federal, como Barroso, como Gilmar Mendes, como Alexandre de Moraes, a própria Carmen Lúcia. É sopa de churume o que sai da boca desses caras. É satânico, é demoníaco. Esses caras fedem enxofre. Pô, Marcos, segura a onda aí, cara. Você tá muito loucão. Tô muito loucão. Isso que a gente tá vendo é a fundação dessa engenharia social promovida ativamente pelo STF. Os ministros que mandam no Supremo Tribunal Federal hoje, porque você tem os subministros, tem 2 subministros hoje no STF, né? Tem perdão, nossa, até o nome às vezes a gente esquece, né? Tem nomes que a gente não esquece, que são os galos do STF. E tem as galinhas do STF, André Mendonça e Cássio Nunes, que a gente esquece. Mas são subministros. Eles estão no nível abaixo, eles olham com reverências as manifestações mais esdrúxulas, inadequadas, obsoletas, trágicas do Barroso, que tem a ver com engenharia social. O Barroso se considera um grande arquiteto da sociedade brasileira. Ele, o Alexandre de Moraes, o Gilmar, eles se consideram grandes arquitetos da nossa sociedade. Não existe só uma justiça, né? Existe a justiça climática. E o Barroso fala, justiça climática, a injustiça climática recai sobre os mais pobres. Falou isso agora. O problema é a ignorância e o negacionismo que cercam o tema. Disse o Barroso agora. Entendi.
É o mesmo que acha que as decisões do Supremo sobre catástrofes naturais vão ajudar na próxima catástrofe? Ou será que é o mesmo Barroso que falou que a natureza escolheu o Rio Grande do Sul? Né? Pô, esse cara, ele consegue. A gente vive em 4 dimensões, né? As 3 dimensões espaciais e a dimensão temporal. Esse cara deve viver em 6 dimensões. De tão absolutamente brilhante que esse cara é. Que visão de jogo que ele tem. Eu já falei isso. Ontem eu disse que a gente tem que erigir uma estátua enorme do Alexandre de Moraes pelado na Praça dos Três Poderes para fazer uma sombra imensa com o poder fálico dele sobre o Congresso Nacional. Fecha o Congresso, faz um subsolo no STF, coloca todos os políticos lá como bichinhos submissos, encoleirados, né? Aprisionados. E o povo, então, nem vê. O povo que colocou os políticos eleitos lá, esquece. É subpovo. Eles inventaram os subministros, eles inventaram uma democracia sem povo, onde quem manda é o judiciário, e o tiranocrata maluco, apoiador, apologista de ditadura, que é o Lula, o Dino e essa turma do entorno dele, o Pimenta, só aplaude essas liberdades relativas, essa sopa de churume que sai da boca desses caras. Liberdades relativas. Precisamos rediscutir. Olha o que ele fala. Um dos desafios hoje é preservar a liberdade de expressão e enfrentar as notícias falsas. Irmão, você, Barroso, aqui, de coração, tá? Você tinha que calar sua boca, cara. Você está falando demais. Você é presidente do Supremo. A sua verborragia indecente já passou da encheção de saco. Eu sei que você é um tirano maluco, que você se considera um grande ministro. Eu sei que teu ego é inflado, tua vaidade. Você gosta de sabujo lambendo as tuas botinhas aí. Cara, eu sei de tudo isso, mas passou da hora de você fechar sua matraca fedida, cara, porque isso que você tá falando, você não é ninguém para combater notícia falsa, você é o maior promotor delas. A sua visão de mundo é falsa, a sua visão de mundo é mentirosa, a sua visão de mundo é inadequada, é perniciosa, é malévola, vai destruir o Brasil. A sua visão de mundo. Enquanto a gente puder, a gente vai gritar isso daqui em todos os lugares que a gente tiver. Você é uma meretriz dos seus desejos, Barroso. Você é um cara tão ególatra, tão vaidoso, que você, igualmente ao Alexandre de Moraes, não tem mais freio. Você vê um microfone, você quer engolir um microfone, cara. Né? Você vê alguém na rua com o celular na mão, você já acha que alguém está querendo te entrevistar para saber o que você pensa. Por isso que eu falo, sabe? É coleção de crime de responsabilidade que esses caras têm. Não dá para transigir com isso. E ele ainda chama a liberdade de expressão de biombo desse direito. Pessoas se escondem por detrás do biombo desse direito. Tá cheio de ditador do século passado que não tinha a menor cara de pau de falar uma coisa dessas que você falou agora. É pior do que cinismo. É pior do que cinismo. Infelizmente, o Rodrigo Pacheco faz parte aí desse circo de horrores, dessa coisa nojenta que virou a presidência do Senado, que virou essa relação com o Supremo Tribunal Federal. Eu já fui muito claro aqui várias vezes, né? É um prevaricador. E no fundo, né, quando você vê crimes em série aí tomando de assalto Brasília e a chefia dos poderes, é óbvio que o pessoal fica achando que não tem para onde ir, não tem o que fazer. Só tem um lugar que o povo pode fazer alguma coisa a respeito disso. Enquanto a gente tem as redes sociais, nas redes sociais,
E enquanto a gente tem as ruas, é nas ruas. A gente não vai conseguir fazer nada. O sistema degradado do jeito que está só irá piorar. O sistema degradado do jeito que está só irá piorar. Enquanto não tiver minimamente mobilização popular em torno desta pauta, veremos a liberdade de expressão ser corroída, fulminada, vilipendiada, abduzida, sequestrada pelo verborrágico, indecente ministro Luiz Roberto Barroso. E Globo deixa vazar que Moraes vendeu sentença. Diz Pavinato. Assista. É igual o olho de Tandera, a visão é além do alcance. Agora, falando em emissora de TV, eu lembro da Globo, e da Globo tem o jornal O Globo. Você viu o artigo da Malu Gaspar de sábado? Não vi. A Malu Gaspar diz que aquele assessor do Bolsonaro, eu esqueci o nome dele, agora me deu um branco, Marcelo Câmara, muito bem. O Marcelo Câmara, ele foi solto, não, ele teve a medida cautelar substituída, ele estava em prisão preventiva, passou agora para a liberdade provisória, com uso de tornozeleira, coisa e tal. A Malu Gaspar, que é do jornal O Globo, ela escreveu o seguinte no sábado. Ela escreveu que o Alexandre de Moraes, ele decidiu colocar em liberdade provisória o Marcos Câmara, e é isso que eu achei o mais absurdo. Por quê? Porque teve um lobby forte para a soltura. Esse lobby envolveu, segundo a Malu Gaspar, um advogado que eu não lembro o nome agora, o Michel Temer, que foi quem indicou o Alexandre de Moraes, fez essa besteira para o STF, e o Tarcísio de Freitas. E aí, a Malu Gaspar diz que ele só soltou o Marcelo Câmara depois dessa negociação, porque essa negociação teve um pacotão. E dentro desse pacotão teve o seguinte: o Tarcísio ia nomear uma pessoa para a Procuradoria-Geral do Estado, que o Alexandre de Moraes não gostava. Não gosto. Aí ele indicou um nome, ele colocou na PGE um amiguinho do Moraes. Gosto. E a Malu Gaspar diz que este pacote fez com que o Alexandre de Moraes pedisse um parecer da PGR, a PGR respondeu, dando parecer favorável à substituição da preventiva, e aí, então, o Marcelo Câmara foi para a casa de tornozeleira. O que se extrai dessa notícia? Se extrai que o Alexandre de Moraes, além de dar aqueles despachos golpistas violando direitos e garantias individuais, conforme revelado pelo Congresso americano a partir da denúncia do Elon Musk, além de dar despachos golpistas, além de fraudar o processo eleitoral, porque vale lembrar, resoluções feitas depois do prazo são ilegais. Ele ainda, segundo a Malu Gaspar de O Globo, vende sentença. Porque para mim, Pitoli, quando você troca uma decisão, um despacho, pela nomeação de um cargo, por mais que isso não seja suborno, porque suborno requer um agente público e um agente privado. No caso, nós estamos falando de dois agentes públicos. É o tal do suborno, é a putaria institucionalizada do Brasil. Quando você troca uma sentença, uma decisão, pela nomeação de um cargo, você está vendendo sentença. E um juiz que vende sentença, precisa ser preso. Um juiz que vende sentença, além de ser preso, se ele for ministro do STF, ele pode ser empichado. Porque, veja, o Senado brasileiro,
O Pacheco esses dias chamou a Anitta para falar não sei do que do meio ambiente. E para a VAC, governo caiu em sua própria armadilha. Jornalista aponta que gestão Lula está emparedada e não sabe como sair. Veja o vídeo. O governo criou uma dupla armadilha para si mesmo e ainda não sabe como sair dela. O Ministério da Fazenda está pensando em como driblar os mínimos constitucionais de gastos obrigatórios em saúde e educação. E como vai se virar com a política de valorização do salário mínimo e o impacto que ela tem em outros gastos obrigatórios, gastos com previdência, benefícios sociais. A armadilha é a seguinte: em menos de 2 anos, os gastos obrigatórios vão comer o orçamento inteiro, isso mesmo. 100% do orçamento é gasto obrigatório. Não sobra nada para o governo decidir onde colocar. Essa armadilha, ela surgiu de 2 lados. O primeiro é que no arcabouço fiscal atual, as despesas com saúde e educação têm um mínimo. E esse mínimo constitucional vai subindo com a receita e não com a inflação, como acontecia antes. Resultado: os gastos obrigatórios vão comprimir os discricionários, aqueles que o governo pode fazer como quiser. Para tornar as coisas mais difíceis, a política de valorização do salário mínimo também impacta esses gastos obrigatórios. Agora, se governar é alocar recursos através do orçamento público, não vai ter orçamento para governar. Nem mesmo para reajuste a servidores, reajuste ao Bolsa Família, sustentar a máquina estatal. E aí, a situação de armadilha para o governo está da seguinte maneira: se o governo deixa as coisas como estão, ele fica emparedado, obviamente, não tem orçamento para tomar conta dele. Agora, se tenta mudar o mínimo de saúde e educação, se tenta mudar a valorização do mínimo, fica emparedado por medidas politicamente impopulares. Aí, como é que faz então? Tentando trabalhar por fora do orçamento. Isso nunca acaba bem. PGR denuncia 9 pessoas por bloqueios das rodovias depois das eleições de 2022. Denunciados são ligados ao grupo empresarial Bremer de Santa Catarina. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal, na segunda-feira 20, 9 pessoas suspeitas de envolvimento nos atos de bloqueio de rodovias federais depois do segundo turno da eleição presidencial de 2022. Na ocasião, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro bloquearam rodovias em todo o Brasil para protestar contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. O pedido foi protocolado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para solicitar ao ministro e presidente do STF, Alexandre de Moraes, que os suspeitos do caso se tornem réus a fim de responder pelas ações de associação criminosa e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.